Dando sequência no conteúdo da disciplina ENG 338, Mecânica e Mecanização Agrícola, vamos falar nessa aula a respeito do tema motores de combustão interna. Essa aula ficou dividida aqui nos seguintes tópicos. Vamos falar, né, uma breve definição histórica aí sobre motores de combustão interna, falar também sobre seus principais componentes, a questão do funcionamento básico dos motores, falar sobre os sistemas auxiliares e acessórios. Depois nós temos mais dois itens aqui, pessoal, que eles estão aqui na mesma aula, né? Só que eu vou fazer uma divisão em termos de vídeos, né, para vocês. Eu vou colocar esses outros dois aqui separados. Então, esses 4 primeiros tópicos serão tratados aqui nessa videoaula, né? E depois nós teremos um vídeo seguinte com esses dois tópicos restantes aqui, ok? Então, pessoal, a breve introdução, né? O que seria um motor? Motor é uma máquina, né? Uma máquina térmica que converte energia química proveniente do combustível em energia mecânica aí, né? Para você realizar trabalho. Então, todos já conhecem as várias aplicações dos motores, né? A importância que eles têm no nosso dia a dia. E nos mais variados ramos, né? Desde a locomoção pública, né? O transporte público, a questão da indústria, a questão da agricultura, tudo depende da energia produzida aí, né? Obtida mediante a queima de combustível nos motores de combustão interna, né? Bom, pessoal, por que a gente fala de motor de combustão interna? O nome é até sugestivo, né? Mas acho que cabe um comentário aqui, porque nesses casos a queima do combustível, né, ela ocorre internamente ao corpo do motor, ok? Então nós precisamos de alguma forma conduzir o combustível e o comburente, que é o ar, né, o oxigênio, ele precisa estar presente ali para que ocorra a queima do combustível e aquela energia liberada durante o processo de combustão ela consiga ser convertida aí para a gente aplicar em uma situação onde se deseja obter trabalho mecânico. Tem outro tipo de motor? Tem os de combustão externa. Nesse caso, né, o nome também bem sugestivo, a queima, né, ela ocorre fora do corpo do motor, ok? Alguns exemplos desses motores de combustão externa, né, pessoal? Se vocês pegarem o motor de Stirling, o motor a vapor também, né, os mais simples, eles são com queima externa do combustível. Mas aqui na nossa aula, né, dado a importância aí, né, a gente acaba utilizando mais os motores de combustão interna, nós vamos ficar só, né, resumido aqui a esse tipo de motor, ok? Pessoal, listei 4 eventos aqui importantes em termos de motores de combustão interna, que são os seguintes. Em 1862, Biot de Roches, ele estabeleceu os primórdios básicos para o funcionamento do motor a explosão. Na verdade, esse Biot de Roches ele não saiu do nada, né? O próximo cara que está listado aqui, que é o Nicolas Otto, ele já havia, né, feito aí um conceito de um motor de combustão interna, só que ele trabalhava com gás, né, algum tipo de gás, era um motor já que fazia trabalhava com compressão, trabalhava com gás de iluminação, se eu não me engano. E o que aconteceu, né? O Biot de Roches, então, pegou e aprimorou esse motor aí que o Nicolas Otto havia feito anteriormente, né? E depois, com base nesses estudos do Biot de Roches, o Nicolas Otto fez o aprimoramento do motor à explosão dele. Então ele conseguiu, né, gerar aqui um motor, né, a partir desses estudos do Biot de Rocha, gerar um motor mais eficiente, né, com funcionamento mais adequado, e de modo aí que em 1876 ele fez aí a primeira patente do motor de combustão interna, né? Por isso que a gente fala ciclo Otto, por causa do Nicolas Otto. Cerca de 10 anos depois, esse motor aqui ele já estava sendo utilizado, né? Acho que foi em 1889, se eu não me engano, teve uma aplicação já em situações veiculares, né? Então a gente tinha um veículo movido com um motor de combustão interna, isso foi um avanço muito grande, ok? E junto dessa época aí, nós tínhamos também a questão do desenvolvimento do motor de ignição por compressão, que é um motor aí que a gente conhece como ciclo diesel, né? Motor de ciclo diesel, mas que na verdade o nome correto
seria um motor de ignição por compressão. E o diesel ele vem, né, em homenagem a Rudolf Diesel, ele que fez aí, aprimorou, né, desenvolveu esse primeiro motor de ignição por compressão aí, que obteve sucesso, né, na história. E a questão dos motores ela é muito importante, pessoal, porque dentro da mecanização agrícola a gente nunca, né, pode se esquecer dos motores, né? A gente tem tratores, colhedoras, pulverizadores autopropelidos e vários outros equipamentos que carecem de energia e o motor, né, ele vem aí como uma fonte bem compacta e bem interessante aí para os motores, né, para conseguir energia no campo. Bom, pessoal, então antigamente a gente tinha máquinas movidas a motores de vapor, no motor a vapor, e acabam que eram máquinas muito pesadas, né? Se você pegar um trator aí lá dos primórdios, ele tinha um motor muito pesado, a gente precisava inclusive de mais pessoas para operar esse trator em razão da necessidade de você ter que alimentar uma fornalha, verificar a pressão de alguma coisa, então acaba que exigia muito em termos aí em termos operacionais de forma geral. Aí, né, com o desenvolvimento dos motores, a gente colocou aí o motor de combustão interna, né, num trator agrícola, a gente conseguiu reduzir muito o peso desses equipamentos e também teve essa melhoria, né, da razão de a gente conseguir já operar um trator de forma individual. Uma pessoa só conseguia operar aí toda a máquina, né, tanto a questão do motor como a dirigibilidade, né, do equipamento era executado por uma pessoa só. E o desenvolvimento do motor, pessoal, histórico, né? A história, na verdade, ela não para. Ela está sempre em desenvolvimento. Então, hoje, o que a gente percebe, né, na indústria aí, além de buscar eficiência, né, gerar mais potência, gerar mais energia, a gente tem um esforço muito grande no sentido de reduzir emissões, tentar reverter um pouco da base energética, né, que é feita com derivados do petróleo. A gente já tem, inclusive, conceitos de tratores agrícolas que são acionados por motores elétricos, né, com sistemas de carregamento de bateria, enfim. Então já tem um esforço muito grande nesse sentido e a gente tem que esperar agora para ver, né, como vai ser esse desenvolvimento aí, mas o start ele já foi dado, né? Então a gente espera que ao longo dos anos aí ocorra, né, um aumento daí da utilização dessas máquinas com motores elétricos, né? E tem todas as vantagens que vocês já conhecem aí das outras aplicações. Selecionei um vídeo aqui, pessoal, porque antes de falar de motor, nós precisamos entender um pouco o que essa máquina faz, né? E o que acontece? O motor de ignição por compressão, ignição por centelha, né, que a gente chama de ciclo diesel, ciclo Otto, nós vamos ver ao longo da aula, é o seguinte, ele faz isso aí internamente, essas combustões internamente, né? E nós precisamos, né, o motor, no caso, ele eleva a pressão do ambiente para conseguir obter uma maior eficiência na queima do combustível, ok? Então aqui eu vou passar uma visão geral de um motor de combustão interna para a gente já saber o que a gente está falando, né, ao longo aqui da apresentação, principalmente dos componentes. Então nós temos aqui um motor rotacionando, né, nós percebemos, ó, deixa eu parar um pouquinho, ó, nós temos aqui a parte azul aqui, esse está destacado em azul aqui, no caso está falando de uma admissão de ar, né, de oxigênio, juntamente com o combustível. Então, nesse caso aqui, esse ar mais combustível ele ficará, né, no caso, comprimido aqui dentro desse ambiente. A gente tem um cilindro aqui e esse pistão ele sobe fazendo a compressão dessa mistura ar e combustível. Aí, quando essa situação ela atinge aqui uma pressão e uma temperatura adequada, né, que acaba que a temperatura se eleva, né, não só com o aumento da pressão, mas também com relação às queimas, né, que vão ocorrer ali no intervalo de tempo muito curto, vai acontecer que
Assim que tiver no máximo, né, no ideal de temperatura e pressão, ocorre a liberação de uma centelha e ocorrerá então a combustão desse combustível, né? Então vai liberar uma pressão muito grande aqui dentro desse ambiente e vai fazer o que? Vai empurrar esse pistão para baixo. Então a gente consegue observar lentamente, né? Ó, entrou misturado combustível, comprimiu, aí tem, ó, a explosão, e essa explosão é a única parte que libera energia dentro do sistema, ok? Então o motor ele deve ser provido desse sistema, né, que permite alimentá-lo com ar e combustível, e também precisa de um sistema para fazer a exaustão, né? Após o processo de queima, né, os produtos da queima devem ser liberados para o meio externo. Okay? Então a gente vai ter componentes que fazem essa função, que são as válvulas que estão aqui em cima. O pistão ele tem uma função muito importante, né? A gente tem aqui o pistão, o êmbolo aqui em cima, né? Que a função dele é, além de fazer o processo de compressão, receber toda essa pressão que foi liberada durante o processo de queima. Então essa pressão elevada aí, ela faz com que ocorra a movimentação, né? O pistão ele vai ser direcionado para baixo em virtude dessa pressão que foi gerada na expansão. Então, se a gente pegar aqui, multiplicar essa pressão média que foi liberada durante o processo de queima do combustível pela área do pistão aqui, nós teremos uma força, né? Então essa vai ser a força média que empurra esse pistão para baixo. Só para a gente já ir utilizando daqueles conhecimentos aí das aulas anteriores, nós podemos pensar aqui, ó, trabalho, né? É o que? É força, acho que eu coloquei T, né? Trabalho é força vezes distância. Então, conhecendo isso aqui, a força, né? A pressão média no caso, a área do pistão, a gente consegue ter uma força média e estimar aí qual que é o trabalho realizado por esse pistão, né? Durante essa fase aí em que ele está recebendo essa pressão que foi liberada no processo de queima do combustível. Perfeito? Então, uma coisa bem interessante aí, pessoal, a gente tem essa visão geral sobre o funcionamento do motor. E agora, a partir desse ponto, nós vamos identificar, né, para realizar essa função geral, e quais são os componentes, né, quais são as soluções utilizadas para atender cada uma dessas etapas, perfeito? Então, a gente vai agora detalhar um pouco aí a respeito dos componentes dos motores de combustão. Ok? Então a gente costuma fazer uma classificação em termos de partes fixas e partes móveis, sendo as principais partes fixas as seguintes, né? O cabeçote, o bloco e o cárter. Vamos começar falando do bloco, que o bloco é meio que o chassi do motor, ou seja, ele vai dar suporte para os demais componentes, né? Quais componentes são esses? Primeiramente, aqui na parte de cima nós já conseguimos ver, né, que tem um cilindro cavado aqui no meio do corpo do bloco. Então é dentro desse cilindro aqui que vai ocorrer a movimentação do pistão e todos aqueles processos, né, que foram apresentados naquele vídeo anterior. Então o processo de explosão, né, de compressão, ele todo executado dentro desse ambiente aí do cilindro do motor, ok? Então a função do bloco é uma delas, né? Essa aí a gente tem o cilindro, ele é composto aqui, ele é forjado dentro do bloco do motor, e nós temos aqui algumas outras funções, como servir de suporte para esse eixo que está aqui embaixo, ó, que é o eixo virabrequim. O eixo virabrequim, nós vamos estudá-lo com mais detalhe um pouquinho à frente, mas ele funciona como se fosse um sistema, né, biela-manivela de fato, que a gente viu lá na aula de transmissão de potência. E a função desse pistão, né, junto com o eixo virabrequim, é transformar o movimento que dentro do pistão, dentro do cilindro aqui, ele é linear e alternativo, ok? Aí, por meio da biela-manivela, esse movimento será convertido em rotação aqui no eixo virabrequim. A gente já tinha visto, né, essa questão aí dessa conversão proporcionada pelo mecanismo biela-manivela,
E aqui é uma aplicação muito interessante, né? Porque aqui dentro nós temos uma movimentação linear e alternada, né, do pistão. Ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse movimento precisa ser convertido aqui em movimento rotativo no eixo virabrequim. Ok? Então, nós temos aí por função do bloco, né, alojar os cilindros. Temos a função aqui, uma função principal também acoplar, servir como ponto de acoplamento do eixo virabrequim. Então, aqui nós teremos mancais de rolamento que vão suportar esse eixo, ok? E nós teremos aqui várias outras funções, como por exemplo, galerias de lubrificação, galerias para arrefecimento, né, que é a retirada do calor do motor. Então essas são as funções básicas aí, em princípio, né, do bloco do motor, que a gente vai acabar detalhando um pouquinho mais logo a seguir. O cabeçote, ele tem a função de selar a parte superior do motor, ok? Então esse ambiente do cilindro aqui, ele é enclausurado pela fixação do cabeçote. Então o cabeçote ele tampa a parte de cima do bloco. E além de tampar a parte de cima do bloco, o cabeçote ele vai ter aquelas galerias de lubrificação, vai ter galerias para arrefecimento, além de, em boa parte dos casos também, dar suporte para as válvulas e para o eixo comando de válvulas. Aquelas válvulas que coordenam, né, a abertura e fechamento, no caso da fase de admissão, escape, elas são acionadas pelo eixo comando de válvula, que geralmente, né, na maior parte dos casos, está aqui presente no cabeçote. E finalmente, esse componente aqui de baixo, o cárter, ele vai ter aí a função básica de servir como reservatório de óleo lubrificante no caso dos motores de 4 tempos, pessoal. Nós vamos aprender também a diferenciar 4 e 2 tempos. Nos motores de 2 tempos, o cárter ele serve como uma câmara de pré-admissão, ok, da mistura ar e combustível. Mas aqui, por enquanto, né, no conceito, 4 tempos serve apenas como um reservatório para óleo lubrificante. Então aqui tem algumas figuras, né, detalhando o bloco. A gente consegue aqui, inclusive, ver, né, a escavação, né, como o pistão ele é forjado aqui dentro, o cilindro é forjado dentro do bloco. A gente consegue identificar galerias, ok? Aqui nesse outro nós temos 6 cilindros. Esse aqui é um motor de 4 cilindros, ó, 1, 2, 3, 4 cilindros. Aqui nós temos 6 cilindros, perfeito. Conseguimos ver aqui as galerias, né, que são utilizadas para arrefecimento. Algumas dessas aqui são também para lubrificação, geralmente as menores, principalmente a que você faz uma lubrificação lá na parte de cima, no cabeçote. Nessa lubrificante ele sai do cárter e lubrifica o cabeçote. Então existem algumas formas diferentes, pessoal. O cilindro ele pode ser forjado, né, ser fabricado aqui diretamente no bloco do motor, ou ter o esquema que a gente fala de camisas, né? As camisas elas são acopladas em cima do bloco do motor. Então, eventualmente, você pode fazer alguma manutenção nessas camisas, né? E isso aí acaba facilitando um pouco esse procedimento. O cabeçote aqui, só algumas duas figurinhas aqui dando um detalhamento, né? O que tem de mais importante de função dele é selar a parte de cima do bloco do motor e também conter aqui o que a gente chama de eixo comando de válvulas. Ó. Nós temos esses dois eixos que estão aqui em cima, que eles apresentam a função de comandar a abertura e o fechamento das válvulas, ok? E aqui, já uma vista da parte de baixo do bloco, né, do cabeçote, nós temos aqui a parte, né, olha como é que se encaixa aqui, ó. Essa parte aqui é o que vai encaixado logo em continuidade ali com o cilindro. Essas válvulas ficam em comunicação direta com o cilindro e é por elas, né, que vão entrar aí no caso a questão do combustível e também a saída dos gases de combustão. Então nós teremos, no motor mais simples, uma válvula para admissão, uma válvula para escape, só que hoje, né, em razão aí de estudos e desenvolvimentos, né, nós temos variações desse número de válvulas, principalmente na parte de admissão, né, eu quero fazer uma admissão
de um volume maior, melhorar o rendimento volumétrico do motor. Então a gente utiliza mais válvulas para admissão ou utilizamos válvulas maiores para fazer essa etapa, ok? Acho que nós vamos falar a respeito disso aí também mais à frente. Então o cárter, né, só para fechar aqui as partes fixas, ele tem esse aspecto mesmo de reservatório, né? Ele parece uma bacia. É interessante ressaltar, ele tem um bujão para fazer a drenagem. Quando você leva o carro para fazer uma troca de óleo, a pessoa vai lá e retira a tampa, né, do cárter e o óleo extravasa por aqui. Assim que ele acaba de extravasar, a pessoa coloca novamente aqui a porquinha aqui para fechar e enche novamente o reservatório com óleo novo, ok? Então, basicamente, no motor de 4 tempos, a função do cárter é armazenar óleo lubrificante. O pistão ou êmbolo é o elemento, né, que recebe a energia proveniente do processo de queima. Nós conseguimos observar aqui que ele vai montado, né, aqui a gente consegue identificar, ó, que ele tem essa parte de cima aqui, ó, e vai fixado num mecanismo aqui, num elemento, me desculpem, que se chama biela, certo? O que está aqui na esquerda, ó, é o pistão juntamente com a biela. Essa biela aqui, né, na outra extremidade, ela vai acoplada no eixo virabrequim. Esse eixo virabrequim é interessante notar que ele tem duas regiões aqui importantes. Ele tem uma parte que é central, né, e tem elementos aqui, né, onde que ocorre a conexão da biela com o eixo virabrequim, que são excêntricos. Eles não seguem essa linha aqui, ó. Essa excentricidade é justamente para formar o que a gente chama de biela e manivela, né, que seria a manivela no caso. O outro nome para esse componente aqui, inclusive, é a árvore de manivelas. Então, isso aqui que vai permitir, né, que aquele movimento linear e alternativo lá no interior do cilindro que o pistão desenvolve, né, ele seja convertido em um movimento rotativo, né, simbolizando aqui, ó, eu tenho aqui um movimento alternado, né, e aqui nós teremos um movimento rotativo, ó, ok? Então esse conjunto ele é muito importante, né, porque a gente conhece basicamente a aplicação dos motores, né, de forma rotativa, ok? Então, isso aqui está a montagem do que a gente chama de pistão ou êmbolo, né? Ele, na verdade, ele tem alguns componentes, né, que são interessantes, que fazem parte do sistema de vedação. Então, nós temos aqui galerias na parte superior do pistão, que são para fixação dos anéis de vedação. Esses anéis de vedação, eles vão exercer o quê? A função de, no momento em que o pistão está fazendo a compressão, ele consiga de fato atingir uma compressão satisfatória, né? Os anéis não vão deixar aquela pressão vazar. É como se fosse a borrachinha que tem no êmbolo da seringa, viu, pessoal? Esses anéis vão evitar que a pressão retorne, né? Que a pressão extravase e não atinja lá a quantidade necessária. Além, né, de fazer essa vedação durante a compressão, é lógico que durante a fase em que a pressão é liberada, né, que a queima ocorre, esses anéis vão também fazer a vedação, ok? O número de anéis pode variar, certo? Então a gente pode ter 2, 3 anéis de vedação, ter anéis com configurações diferentes. Esses anéis também eles têm na versão de raspadores, que eles fazem a raspagem da parede do cilindro com a intenção de tirar o óleo lubrificante que está ali. Então essa função deles aí é muito importante. Mais adiante aqui um detalhamento dessa questão do sistema biela e manivela. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, pessoal. Então vamos lá. Nós temos aqui um esqueminha do biela manivela que já foi apresentado por vocês, né? Desse lado esquerdo aqui temos o que seria a manivela, que é basicamente movimento rotativo, né? Só que quando nós colocamos ela trabalhando em associação com o elemento chamado de biela, ela consegue produzir essa conversão, né? Converter o movimento alternado, né? Linear e alternativo aqui em movimento rotativo,
no eixo virabrequim. Então isso aí é muito importante para os motores de combustão interna. Todo esse conjunto, né, pistão-biela, ela tem uma montagem, né, são vários elementos aí trabalhando em associação e que tem a finalidade aí de produzir um bom aproveitamento de todo o funcionamento do motor, né, desde das fases iniciais, né, a questão de admissão, compressão e também na parte onde que realiza trabalho, né, que é a liberação de energia por parte do motor. Vamos passar rapidamente aqui nesses elementos, né? Vamos falar o seguinte, só o que a gente já viu, né? O pistão é aqui a parte de cima, então ele tem aqui as suas ranhuras, onde vão acoplados os anéis de segmento. Esses anéis de segmento são aqueles anéis destinados principalmente aí para vedação do ambiente do cilindro, né? E também para fazer a raspagem do óleo lubrificante. Esse que fica por baixo aqui, geralmente é o responsável por fazer essa raspagem. O pistão ele é fixado na biela por meio de um pino, ok? Esse pino ele é passante, aqui ele é traverso e tem um furo correspondente aqui na biela, né? E geralmente ele é travado por meio de um pino elástico, né? De uma trava, na verdade, ok? Essa conexão entre o êmbolo e a biela, ela não é feita diretamente, não. Nós utilizamos de dispositivos, né, chamados aí, esses elementos, né, na verdade, chamados de casquilhos. Os casquilhos, eles vão servir meio que como um metal de sacrifício. Porque acontece o seguinte, a biela geralmente ela é confeccionada em ferro fundido. Se eu deixar trabalhar diretamente com esse pino aqui, obviamente vai surgir um desgaste ao longo do tempo nesse componente. A ideia do casquilho é a seguinte, que não vai ocorrer esse desgaste na biela, vai ocorrer o desgaste do casquilho, ok? Mas é lógico que ao longo dos anos vai ocorrer também o desgaste da biela. Então esses casquilhos, eles podem ser substituídos durante o processo de retífica do motor e você vai basicamente mudando, né, a espessura desse casquilho de acordo com o desgaste dessa biela também, ok? Então é importante aí saber todos esses componentes aqui, viu, pessoal? O que é o anel de segmento, pistão, saber a função do casquilho e também aqui a biela. Isso aí geralmente a gente costuma cobrar em nossas avaliações. Então temos aqui uma montagem, né, geral aí de todo o sistema. Já foi identificado com vocês antes aqui que o eixo virabrequim tem partes excêntricas, né? Então essa conexão da biela com o eixo virabrequim ela ocorre nessas partes excêntricas, justamente para formar o sistema, o mecanismo biela-manivela. E logo na sequência aqui nós temos um detalhe, né, dessa árvore de manivelas aqui identificando nessa parte central, essa parte central aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Esses pontos são apoiados nos mancais de rolamento que estão fixados, né, que serão fixados dentro do bloco do motor. Notem que nós temos um furinho aqui, ó, esse furinho é destinado à lubrificação, pessoal. Eu acho que desde o tema sobre lubrificantes nós já falamos, né, que o lubrificante ele tem que circular no interior dos mecanismos para fazer uma lubrificação eficiente, né? Então esse furinho aqui ele é destinado para essa questão de lubrificação. Nós temos aqui o furinho também que está na parte excêntrica, a própria biela ela tem uma comunicação também para lubrificação. E no caso esse motor aqui, só para a gente testar, né, como é que está o andamento aqui, é um motor de 4 cilindros. Como que eu consegui identificar? Pessoal, é muito simples, basta a gente tomar o cuidado de ver quantas partes excêntricas vai ter no volante do motor, certo? Então vocês vão primeiramente identificar onde está o eixo do motor. O eixo principal é esse aqui, ó, né? Ó, que a gente consegue ver uma linha aqui mais inteiriça, né, no motor. Ficou torto aqui, né, pessoal? Mas eu tenho uma limitação aqui no uso do mouse. E o próximo passo é identificar quem está fora. Então, nós temos aqui, ó, uma parte excêntrica, temos aqui a segunda parte excêntrica, terceira e quarta, né? Esse aqui é um motor de 4 cilindros, beleza, pessoal? Porque nós temos 4
partes excêntricas aqui no eixo virabrequim que serão destinadas ao acoplamento das bielas. Bom, um carinho interessante também que vai junto desse conceito todo, pessoal, é o tal do volante do motor, que está identificado aqui na figura como flywheel. Ó. Esse volante, ele nada mais é que uma massa inercial. Né? O que seria a sua função básica? O motor, durante o seu funcionamento, ele vai apresentar pulsos, oscilações de rotação que são provenientes dos intervalos de explosão, né, apresentados aí dentro de cada cilindro. Né? Vamos pensar um motor de um cilindro só, pessoal. Então, ele precisa fazer, né? Já vamos pensar nas fases aí que ele executa. Vamos pensar aqui o seguinte, nós temos a primeira, que é a fase de admissão. A gente vai falar de forma detalhada sobre isso aí, mas vamos só adiantar um pouquinho. Primeiro, admissão. Segundo, compressão. Terceiro, nós estamos falando aí da fase que executa o trabalho, que é a expansão. Vou colocar só XP aqui. E a quarta aqui é a fase de escape, né? Aqueles gases provenientes da queima vão ser liberados aí do interior do motor. Ok, pessoal? Então, essas 4 etapas, elas necessitam ser executadas para que o motor complete o seu ciclo termodinâmico, ok? E o que acontece? A única fase que libera energia é essa fase 3 aqui, ó. As demais só gastam energia, né? O motor, para fazer a admissão, ele está gastando energia, para comprimir ele gasta e para fazer o escape ele gasta. Se a gente pensar em um motor, né, dessa forma aqui, né, a gente vai ter o quê? 25% do tempo apenas ele está fazendo trabalho de fato. O restante ele está simplesmente gastando energia. Eu costumo dar um exemplo para o pessoal, né, sobre um motor monocilíndrico que é muito fácil de analisar. Nós temos aquele tratorzinho de rabiça, né, acho que todos aí já devem ter visto pelo menos uma vez. Ele é um motor monocilíndrico e ele tem um barulho muito característico, né? Ele vai tu. Esse tu, né, esse espaço, né, entre os ciclos aí justamente indica o que? O tempo entre uma explosão e outra, ok? E se a gente for fazer uma análise, o que está acontecendo? Entre uma explosão e outra, o motor está perdendo energia, né? Se a gente fosse fazer um gráfico, né? Vamos colocar aqui no eixo X seria tempo e aqui vamos colocar um E aqui de energia, só para a gente fazer uma análise bem superficial aqui, pessoal. Então, acabou de ocorrer a explosão dentro desse motor monocilíndrico, né? Então, a energia está lá em cima. Aí, com o passar do tempo, é lógico, isso aqui é muito rápido, né, pessoal? São frações de segundo, a energia cai. Aí ocorre a próxima expansão, a próxima explosão, né? E expansão, por sua vez, né? Aí cai de novo, né? Então, próxima expansão, a energia cai de novo. Isso seria, né, seriam pulsos de energia que vão ocorrendo durante o funcionamento do motor. Agora imagine a gente ter um veículo de passeio que fica nessa variação de energia que foi representada aqui. Né? Então isso aí iria refletir todo o movimento da caixa de transmissão, iria inclusive chegar, né, na velocidade. A velocidade poderia ficar variando, né, você andando, dando meio que uns trancos, né? A ideia do volante é que, com essa massa elevada que ele tem aqui e que vai estar em rotação juntamente com o eixo virabrequim, viu, pessoal? A rotação do eixo virabrequim é a mesma rotação do volante. A ideia é o seguinte: como essa massa elevada ela está rotacionando, ela vai conseguir amenizar essas variações. Deixa eu até trocar essa cor aqui do pincel, pessoal. Essas variações serão menores, ok? Se a gente, com o uso do volante do motor, essas variações vão ser reduzidas. Então, nós teremos um funcionamento mais constante do motor. Isso é uma característica muito desejável, perfeito? Então, o motor, né, o volante do motor, ele tem essa função básica de servir como um volante de inércia,
O volante de inércia, pessoal, só se a gente pensar aí, imaginem um brinquedo, né, que está girando lá em alta rotação, você tenta parar, ele te dá um tranco, né? Às vezes você nem consegue segurar. Por quê? Porque ele armazenou energia, porque ele está girando, né? Tem energia cinética acumulada ali. Então essa é a ideia do volante do motor. Além dessa função básica, pessoal, o volante do motor ele vai ter duas funções adicionais aí que são muito importantes, eu quero que vocês anotem. Primeira função, ele vai servir como ponto de acoplamento da embreagem, né? Nós estamos pensando, lógico, nos carros que têm transmissão mecânica e ocorre da seguinte forma, a embreagem ela vai acoplada aqui do outro lado. Então isso aqui acaba sendo um mecanismo de transmissão por fricção. O disco cerametálico da embreagem ele vai ser pressionado contra o volante do motor. Quando você solta a embreagem do veículo, o que ocorre é esse movimento. Um conjunto de molas aperta o disco da embreagem contra o volante do motor. Aí a embreagem passa a ter a mesma velocidade angular do volante do motor. É a mesma, pessoal, vamos assumir que não exista deslizamento entre elas, ok? Então a segunda função apresentada, além de servir como volante de inércia, ser utilizada aí como ponto de acoplamento da embreagem. A outra função está relacionada com esses dentes aqui, ó. Na primeira vista a gente lembra muito de uma engrenagem, obviamente, são dentes aí retos posicionados na parte externa, e a função disso aqui é servir como motor de partida, não como motor de partida, viu, pessoal? Isso aqui é para o acoplamento do motor de partida, certo? Então, deixa eu até colocar a embreagem aqui, desse lado, e aqui é partida, motor de arranque. Então, o motor de arranque, ele é responsável por iniciar o funcionamento do motor. Então, você parou o carro lá no estacionamento, cada um desses pistões aqui, são 4 pistões, Cada um deles parou em uma fase dessas que foi apresentada aqui. Nós teremos um que está começando a fazer admissão, vai ter um, por exemplo, que vai estar no escape, vai ter um que parou no meio da expansão, mas vai ter um que vai estar bem próximo do ponto máximo de compressão. O que vai acontecer? Ele precisa de um leve impulso para chegar na pressão máxima e ocorrer o processo de explosão. Aí você precisa fornecer energia para dar esse arranque, para dar esse start no funcionamento do motor. Então nós temos um motor elétrico, que é chamado de motor de arranque, que quando nós giramos a chave do carro, não o primeiro estágio, mas o estágio final de partida de fato, ocorre o seguinte, esse motorzinho elétrico ele tem uma engrenagem que tem o mesmo módulo que esse volante, que esses dentes aqui do volante do motor, e vai ocorrer o acoplamento. Essa engrenagem ela é empurrada para frente, acopla com o volante do motor e o motorzinho começa a girar todo esse conjunto aqui. Lembrando que tudo está junto, o volante com o eixo virabrequim, no eixo virabrequim estão conectadas as bielas. Aí então o motor ele pega, ele entra em funcionamento e já não precisa mais do auxílio desse motor de arranque. Aí você faz o que? Solta a chave, na verdade. Assim que você identifica que o motor está funcionando, a gente solta a chave e o arranque ele basicamente vai recolher essa engrenagem aqui e vai ficar paradinho lá até a próxima vez que você precisar ligar esse motor novamente. Não sei se alguém já fez essa experiência ou às vezes, mesmo sem querer, a gente acha que o carro não está ligado e vai ligar e o carro já está ligado, e dá um barulhinho lá parecendo um arranhado, O que é isso? É porque esse volante do motor ele estava funcionando, o motor estava ligado, isso aqui tudo estava girando, aí você girou a chave para ligar de novo. Aí ocorre o seguinte, essa engrenagem pequena aqui, ela vai tentar conectar com essa engrenagem do volante do motor. Aí por isso que libera aquele ruído característico, ok? Então é uma engrenagem tentando acoplar na outra. As válvulas são os componentes aí
de extrema importância, elas são responsáveis por permitir tanto a entrada como saída de gases do motor. Em termos de entrada, nós chamamos o processo de admissão. A admissão, existe um conjunto de válvulas para fazer esse processo, certo? Nos motores mais simples, mais antigos, acaba que era uma válvula só para admissão, uma válvula só para escape. Com o tempo, eles identificaram, é lógico, né, que para melhorar a termodinâmica do motor, modificar o tamanho dessas válvulas ou até mesmo o número delas seria uma boa alternativa, ok? Mas o que nós precisamos saber é o seguinte: o azul aqui está simbolizando a admissão. No caso aqui, vamos pensar em ar ambiente que entra no cilindro por meio das válvulas de admissão. Então, aqui vai ocorrer o processo de queima aqui dentro do cilindro, conforme nós já comentamos, e depois, né, os gases provenientes da queima serão liberados pelas válvulas de escape, ok? Então, nós vamos até identificar que esse motor aqui ele tem duas válvulas de escape e tem 3 válvulas para admissão. Aumentando nessa área disponível para a passagem do ar de admissão, nós conseguimos otimizar, em boa parte das situações, a entrada de ar dentro do motor. E lembrando, né, pessoal, só ocorre a combustão quando nós temos um combustível na presença do comburente, que no caso é o oxigênio, né? Então, esse oxigênio tem que estar presente para completar, né, essa reação aí da forma mais completa possível, apesar dela não ser uma reação completa, né? A combustão, infelizmente, ela não ocorre de forma completa nesses motores, inclusive gera uma série de compostos parciais aí que podem ser tóxicos, né? E causar poluição, enfim, mas não é o nosso enfoque principal. Tá aqui então representada a questão das válvulas, ok? Válvulas de admissão, válvulas de escape. Como que isso aqui funciona? Funciona acionado, né, nos motores mecânicos, puramente mecânicos, elas são acionados por um eixo que é chamado eixo comando de válvula. Esse eixo comando de válvula ele tem um mecanismo que é chamado de came e seguidor. Ó. Pessoal, essa aula, né, a gente vai contar com uma série de vídeos que eu vou pegar no YouTube e colocar para vocês, vídeos explicativos, dando, né, mais detalhamento em cada um desses mecanismos, né? Isso aí em razão da gente não poder ter a aula prática, né, em função da privação aí das aulas presenciais. Mas então eu vou suprir essas necessidades aí, complementar com vídeos, né, que eu já separei lá na plataforma YouTube. Então, pessoal, esse mecanismo aqui ele gira com o intuito de abrir e fechar essas válvulas aqui, tanto de escape como as de admissão, no momento adequado. Essa questão do momento adequado, nós vamos dar um detalhamento maior no próximo item, que vamos falar sobre funcionamento do motor, né? Mas essa sincronia ela é fundamental para um bom funcionamento aí do motor. Notem que aqui nós temos, né, um outro esquema que está identificando aqui embaixo. Ó. Vou chamar de EVB, pessoal. EVB vem de onde? Eixo vira brequim. Né? Só uma sigla aí para a gente simplificar um pouco. E nós temos aqui em cima eixo comando de válvulas. Eixo comando de válvula. Tem o ECV1 e ECV2, ó, 1 e 2. Acontece o seguinte, esse motor aqui ele tem um eixo, né, para cada válvula. Um eixo fica responsável por acionar as válvulas de admissão, o outro fica pelas válvulas de escape. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Nós temos aqui um mecanismo, né, de transmissão de potência sendo utilizado, mais um mecanismo sendo utilizado, que é a questão da corrente e rodas dentadas, ou corrente e engrenagens, certo? Olha aqui, nós temos a conexão do eixo vira-brequim com os eixos de comando das válvulas. Esses dois eixos aqui, né, olha que interessante, a engrenagem que está posicionada aqui para fazer o acionamento deles, ela tem o dobro do tamanho dessa engrenagem aqui do eixo vira-brequim. Por que isso
dessa forma? Porque esse é um motor de 4 tempos e a cada volta que esse eixo virabrequim faz, esse de cima ele tem que dar meia volta, né? Porque existe uma sincronia entre virabrequim e comando de válvulas. Nós sabemos, né, apesar de não ter entrado nessa parte, que é a próxima que nós vamos ver, cada etapa, né, cada fase do funcionamento do motor, ela tem um timing correto, né? Então, a admissão e o escape também vão contar com esse time. Por isso que nós temos que ter esse mecanismo, pois o eixo comando de válvula precisa saber, entre aspas, saber aí o momento adequado de abrir e fechar cada uma dessas válvulas. Então, no motor de 4 tempos, a cada 2 voltas do eixo virabrequim, nós temos uma volta do eixo comando de válvula aqui em cima. Né? Isso aí é em virtude como se diz, do time do motor, de fato. Perfeito? Agora, nós temos aqui um outro detalhamento também, até esse aqui foi colocado com a intenção de mostrar para vocês aqui um eixo comando de válvula. Esse aqui é o mecanismo de ressalto. Toda vez que esse ressalto passa, nós estamos vendo que ele tem uma parte excêntrica, né? Por isso que chama came e seguidor. Esse aqui é o came e aqui, desculpa, esse aqui é o eixo de came, né? E aqui é o seguidor. Por quê? Quando esse eixo gira, essa parte que tem esse ressalto aqui, ela acaba empurrando esse componente aqui para baixo. Perfeito? Então, esse é o funcionamento básico aí do motor. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, é necessário ter essa sincronia, né? Aqui embaixo nós temos o eixo virabrequim, aqui o eixo comando de válvula, e notem, ó, a correia, né, o mecanismo que é utilizado aqui para transmitir potência e também sincronizar é uma correia. Nós temos aqui a correia dentada. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar dessa famosa correia dentada, que quando ela dá problema, que ela arrebenta, que ela sai do ponto em um motor, acaba gerando uma dor de cabeça muito grande, né? Porque o motor ele simplesmente vai perder a sua sincronia se ela sair do ponto adequado, né? Então o motor não vai funcionar corretamente, ou ele pode inclusive parar de funcionar. Se essa correia arrebentar ou se ela sair muito do ponto, o motor não funciona. Vamos entrar agora, pessoal, na questão do funcionamento do motor, né? Vamos fazer o detalhamento de cada uma dessas fases aí que o motor executa, né? Então, nós temos primeiramente que definir dois conceitos aqui, né? O ciclo Otto e o ciclo diesel, que na verdade nós já sabemos que são motores de ignição por centelha, no caso do ciclo Otto, e motor de ignição por compressão, no caso dos motores de ciclo diesel. Então, nesse caso aqui, ó, no motor de ciclo Otto e no motor de ciclo diesel, né, ignição por centelha e compressão, para o motor realizar, né, completar o seu ciclo termodinâmico, é necessário, pessoal, executar essas 4 fases aqui, ó. Não tem como fugir. Ele vai ter que fazer admissão, compressão, expansão e escape. Quando eu digo que o motor vai ter que fazer, nós temos que pensar que cada pistão tem que fazer isso aí. Cada pistão faz admissão, compressão, expansão e escape para que o funcionamento seja perfeito. Aí, vamos aproveitar e já dar esse conceito de tempo, né? O que é tempo no caso do trabalho, né, junto dos motores, no estudo dos motores? O tempo, ele é meia volta do eixo virabrequim. Então, o eixo virabrequim que já foi apresentado para vocês aqui, a cada 180 graus de revolução, a cada meia volta que ele executa, nós consideramos um tempo, ok? Então, a cada meia volta, um tempo. Aí nós temos a figura, né, que vocês já ouviram falar, inclusive nessa própria aula que eu já citei como exemplo, os motores de 4 e de 2 tempos. O que é um motor de 4 tempos? É um motor que, para a realização das 4 fases que vão fechar o ciclo termodinâmico do motor, o eixo virabrequim ele vai realizar 4 tempos. O que são 4 tempos? São 2 voltas completas, né?
Então, o eixo virabrequim, ele vai girar 2 vezes, né, 2 voltas completas, para que o motor consiga executar aí as 4 fases de trabalho: admissão, compressão, expansão e escape. Agora, o motor de 2 tempos, né, conforme nós já sabemos, o motor de 2 tempos, o eixo virabrequim, ele vai realizar o quê? Uma volta apenas. Então, esse motor ele vai realizar uma volta, e nessa única volta do eixo virabrequim, no caso, serão executadas as 4 fases: admissão, compressão, expansão e escape. Esse é o conceito de 4 e de 2 tempos. Ok, pessoal? Beleza, vamos aqui partir para a primeira fase do funcionamento. Vou fazer aqui, pessoal, um paralelo entre motor de ciclo diesel e motor de ciclo Otto, ok? Deixa eu ver aqui se tem... Como que eu esqueci se tem mais à frente. Não, vou aproveitar e fazer tudo aqui mesmo. Bom, gente, é o seguinte. Esse motor que está simbolizado aqui é um motor de ignição por compressão, motor de ciclo diesel, né? Eu já vou explicar para vocês como que eu consigo identificar. É por causa desse carinha aqui, ó, bico injetor. Quando nós temos, né, um motor de ciclo diesel, pessoal, a fase de admissão só entra ar. Ok? Então vamos colocar no cantinho aqui, ó. Vou chamar de diesel, viu, pra gente. Então, diesel. Vou colocar aqui um xizinho, Otto. Diesel vezes Otto. Bom, na fase de admissão, no ciclo diesel só entra ar. Que é lógico que há o ar atmosférico aí conduzindo o oxigênio que é necessário para a queima. No caso do motor de ciclo Otto, o que vai entrar? Vai entrar ar mais o combustível. Ok? Então, já entra uma mistura previamente dosada de ar e combustível durante a fase de admissão. Essa é a diferença nos dois casos. Mas como isso ocorre, né, numa visão mais holística aí da coisa? Bom, assim que a gente inicia o funcionamento do motor, nós temos aqui embaixo, ó, o eixo virabrequim, né, o eixo EVB, e temos aqui na parte de cima o pistão. Então, nós teremos aqui 2 posições muito importantes, pessoal, que chamar de PMS e PMI, que é o ponto morto superior e ponto morto inferior, respectivamente. O ponto morto superior é a posição mais alta que o pistão atinge dentro do cilindro. Ou seja, é o máximo que ele se desloca para a parte de cima, né? Ele não fica alternando. No caso, o seu movimento é alternativo, ele atinge o ponto morto superior e depois ele retorna até o ponto morto inferior. O funcionamento ele é basicamente aí dessa forma, né? Então, ponto mais alto do movimento e ponto mais baixo, que na verdade é final de curso para cima e final de curso para baixo. Se eu pego a posição do ponto morto superior menos o ponto morto inferior, nós temos justamente o chamado curso do pistão. Então, nessa primeira fase de admissão, o que vai acontecer? O pistão ele vai se movimentar do ponto morto superior para o ponto morto inferior com a válvula de admissão aberta, ok, pessoal? Notem aqui que essa válvula está aberta, permitindo a entrada de ar, porque essa representação gráfica aqui é um motor diesel. Então, durante a fase de admissão, nos 2 motores vai ocorrer o seguinte: o pistão vai se movimentar do ponto morto superior para o ponto morto inferior com a válvula de admissão aberta. A válvula de escape vai estar fechada, viu, pessoal? Vai estar fechada, vamos assumir que ela vai estar fechada. Então, a de admissão vai permitir a entrada. Só que aqui nós temos a entrada de ar puro no motor de ciclo diesel e no ciclo Otto vai entrar ar mais combustível. A única diferença é isso aqui, pessoal. Então, essa é o que ocorre, né, nessa fase de admissão, ok? Quando o pistão chega aqui no ponto morto inferior, chega na sua posição mais baixa, isso significa que
a fase de admissão já se completou, né? Todo o volume que ele poderia admitir de ar ali já foi teoricamente admitido, ok? E ele está pronto, né, para executar a próxima fase, que é a fase de compressão. Então, pensando em um motor aí bem simples, né, em termos de movimentação do eixo virabreque, ele foi de 0 até 100 e, né, que é de 0 até 180, vai aparecer 180 graus. Então, aqui ele deu meia volta, 0 a 180, primeira fase, fase de admissão. Vamos passar agora para a fase de compressão. Olha o que acontece, pessoal. Isso aqui vai estar na fase de pistão se movimentando aí 180 graus até 360. Ele está iniciando a sua segunda meia volta, né, o seu segundo tempo, por assim dizer. Nesse caso, o pistão ele vai se movimentar do ponto morto inferior, né, dando sequência lá à fase de admissão. Lembre-se, né, que a admissão ela termina quando o motor atinge o ponto morto inferior, o pistão, no caso, atinge o ponto morto inferior, e depois, né, inicia o quê? O movimento de subida. O pistão vai subir do ponto morto inferior, ponto morto inferior, para o ponto morto superior aqui em cima, e nesse caso, todas as válvulas estão fechadas, válvula de admissão e válvula de escape. Por quê? Porque o próprio nome indica, nós precisamos fazer a compressão desse ar, né, ou do ar mais combustível que foi admitido. A diferença aqui, pessoal, fazendo um paralelo entre diesel e ciclo Otto, é que, obviamente, no caso do motor de ciclo diesel, apenas o ar está sendo comprimido, né? Então, aqui nós temos a compressão do ar, no caso do motor de ciclo diesel, e no motor de ciclo Otto, a compressão da mistura formada pelo ar e combustível. Que essa é a diferença. Existe uma diferença por trás aqui também, pessoal, que a gente vai ver mais adiante aí e tal, mas é que a pressão, né, que a gente consegue obter dentro do motor de ciclo diesel, ela acaba sendo maior durante essa fase. Existe um parâmetro do motor chamado taxa de compressão, que no ciclo diesel é bem maior que no caso do ciclo Otto. Mas nós vamos detalhar isso mais adiante, né? Então essa fase de compressão ela é muito importante por causa disso. Pessoal, já vou adiantar aqui, né? A próxima fase é a fase de expansão, só que ela está, obviamente, relacionada demais com essa parte de compressão aqui, ó. Porque quando o ar que foi admitido, ou a mistura ar e combustível, atinge o seu máximo de pressão, o ambiente já está preparado para produzir o processo de queima. Certo? Então, nós vamos precisar fazer alguma coisa ali para que aquele combustível, né, do sistema, seja diesel, seja ciclo Otto, consiga liberar energia. Bom, então no ápice ali, né, do movimento do pistão, próximo ao ponto morto superior, ocorre o processo de introdução de energia no sistema, né? O que acontece? No caso do diesel, pessoal, isso é importante. No caso do ciclo diesel, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, quando o combustível está em elevada pressão e temperatura, desculpem, pessoal, combustível não, quando o ar, né, está em elevada temperatura e pressão, ocorre o quê? A pulverização de óleo diesel no interior desse ar que foi comprimido aqui, que foi admitido e comprimido. No caso, o óleo diesel, então, ele é pulverizado no interior do cilindro, viu, pessoal? Pulverizado em gotículas bem pequenas, e o simples contato dessas gotículas de combustível com esse ar, né, que está em elevada temperatura e pressão, é responsável, né, consegue-se aí obter a autoignição do combustível, né? O combustível ele vai se inflamar, vai desencadear um processo de queima e liberar toda uma pressão dentro desse ambiente aí, que vai fazer com que o pistão seja empurrado para baixo. Então, aquela pressão que foi gerada aqui dentro do cilindro, né? Se a gente pegar essa pressão e multiplicar pela área do pistão aqui, nós vamos gerar uma força para baixo, essa força vai empurrar o pistão, vai realizar
trabalho. Então, nesse caso aqui, né, nós estamos no motor de ciclo diesel, injeção de pequenas gotículas de óleo diesel, né, são pulverizadas no interior do cilindro no momento adequado. E o que acontece num motor de ciclo Otto, pessoal? Motor de ciclo Otto, vamos até voltar de novo aqui, ó. Motor de ciclo Otto, ele faz a admissão de uma mistura, né, composta por ar e combustível. Durante a fase de compressão, o que é, logicamente, comprimido, é a mistura de ar e combustível. Então, essa mistura ar e combustível, ela também vai ser comprimida até o seu máximo, né, potencial. E nesse momento, né, que a mistura está pronta ali, está em elevada pressão, elevada temperatura, ocorre a liberação de uma centelha, né? Então, no caso, existe um eletrodo chamado de vela. Esse eletrodo ele vai liberar uma centelha, né, para que aquela mistura ar e combustível ela consiga se inflamar. Acaba que a centelha ela vai servir como uma energia de ativação dessa reação de queima, perfeito? Então essa é a diferença entre o motor de ciclo Otto e o motor de ciclo diesel, viu, pessoal? Anotem esse detalhe aí que é importante também, saber essa diferença aí na fase de expansão, né? O que acontece no diesel e o que acontece no motor de ciclo Otto. Pessoal, a quarta fase não existe muita diferença, né? Só dando sequência aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, a expansão, ela segue aqui 360, 540 graus de rotação do eixo vira brequim, ok? Então, nós realizamos o terceiro tempo. Quando nós temos aí essa fase de escape, nós estamos falando do quarto tempo, motor de 4 tempos, lógico, né? Estamos falando aí da movimentação final, né? O último giro aí, 540 até 720 graus de rotação do eixo virabrequim. Pessoal, no escape ocorre o quê? O pistão ele vai se movimentar do ponto morto inferior para o ponto morto superior, estando a válvula de escape aberta. E vai ocorrer o seguinte, esse gás que foi produzido ele vai ser expelido, né, do ambiente aí do cilindro do motor. Então, essa é a fase de escape, ocorre da mesma forma para os dois ciclos. Vai ter diferença, pessoal? Tem algumas diferenças. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que a temperatura dos gases é diferente. Enfim, não vamos cobrar isso aí a tanto de vocês, beleza? Só um comentário adicional. Durante a fase de compressão, pessoal, e a fase de expansão, as válvulas estão sempre fechadas, né? E olha que interessante. Durante a fase de admissão, né, de 0 a 180 graus, a válvula de admissão ficou aberta em meia volta do motor e na fase de escape a outra válvula abriu. Por isso que nós precisamos ter um mecanismo que sincronize, né? A cada 2 voltas do eixo virabrequim, cada uma dessas válvulas vai abrir e fechar apenas uma vez. Por isso que é uma relação de 2 para 1 entre eixo virabrequim e eixo comando de válvulas. Pessoal, tem um motor de ignição por centelha, né? Temos ele também de motor de ignição por compressão, que é o motor de 2 tempos, né? O motor de 2 tempos, conforme já apresentado aqui anteriormente, ele trabalha da seguinte forma: as 4 fases, né, necessárias aí para fechar o ciclo termodinâmico, elas são executadas no correspondente aí a uma volta completa do eixo virabrequim. Então, o eixo virabrequim ele gira apenas uma vez e as fases de admissão, compressão, expansão e escape são efetuadas. Como isso é possível? Né? Uma coisa bem característica desses motores, quando se trata de ignição por centelha, é a inexistência de válvulas. Nós temos a presença de janelas de transferência. Lembre-se que eu falei que no caso o cárter do motor, né, nos motores de 2 tempos, servia como uma câmara de pré-admissão. O que acontece? Ó, essa portinha que está aqui embaixo, ó, ela permite a entrada do ar, né, e combustível também, certo? Então o ar combustível entra por aqui
Quando esse pistão está no movimento, está na parte de cima, né, o ar entra com o combustível aqui, e quando o pistão vai descendo, ele cria uma pressão positiva aqui, que faz com que a mistura ar e combustível flua aqui para o cilindro. Então, nós temos o ambiente do cilindro. Aí, o que acontece? Nós temos aqui a realização de duas fases ao mesmo tempo. Nós temos a admissão juntamente com o escape, com a exaustão do motor, ok? Então, em um movimento só, em um curso só do pistão, nós estamos realizando duas fases. O que acontece? Quando esse motor chega aqui, quando o pistão chega no ponto morto inferior e começa a subir, né, ele vai fazer o quê? Duas fases também. Ele vai fazer, no caso, então, a fase de compressão, e quando chegar no momento adequado, vai ser liberada a centelha. Essa centelha vai causar a combustão, né? Vai liberar a pressão e vai desencadear o processo, né? A fase de expansão. Certo, pessoal? Então, esse é o detalhe. Nós temos a execução de duas fases por curso do pistão. Esses motores também, nós teremos ele aí para um caso de motores de ignição por compressão. A ideia básica por trás é a mesma, dois ciclos, né? Duas fases executadas por curso do pistão. Só que uma necessidade específica aí dos motores de ignição por compressão é você ter a presença de uma válvula, né? No caso, uma válvula aí que vai permitir a exaustão, né? No caso, os motores de ignição por centelha seriam duas janelas de transferência sem válvulas, e no caso do motor de ignição por compressão de dois tempos, você costuma ter a presença aí de uma válvula para permitir a exaustão. Aqui tem algumas diferenças, pessoal, algumas já foram comentadas, né? Aqui é só um resumo mesmo das principais diferenças. Então, admissão, no ciclo diesel apenas ar, ciclo Otto é ar e combustível. Na fase de compressão, nós temos alta taxa de compressão para o diesel, baixa taxa de pressão para o óleo, para o ciclo Otto. Ignição, no caso do diesel, ocorre, né, por meio de pressão, e aqui no ciclo Otto por meio da centelha. Na expansão, em princípio, nós não identificamos ou não assinalamos aqui na disciplina para vocês nenhuma diferença. E existe uma diferença aí em termos de energia, né, de temperatura no escape, que também é só um detalhe aí para vocês. Pegando, né, uma relação aí entre fase que o motor está efetuando e também a questão do ângulo do eixo virabrequim, né, nós já sabemos que cada meia volta do eixo virabrequim é um tempo, né. Nós temos um motor monocilíndrico, né, um motor de um cilindro só de 4 tempos. Ele tem aqui o movimento do eixo virabrequim, de 0 a 180 ele faz a admissão, de 180 a 360 ele faz a compressão, de 360 a 540 ele faz a expansão, de 540 a 720 ele faz o escape, né? Então, para um cilindro, pessoal, maravilha. Vamos passar agora para o motor de dois cilindros de 4 tempos, que tem uma ordem de ignição que é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui, caneta, ó. Então, a ordem de ignição, ela remete ao seguinte: qual explode primeiro? Então, o primeiro que explode aqui é o cilindro 1, ó. Então, nós colocamos aqui expansão. Colocamos expansão, ela é realizada aí no primeiro tempo no primeiro meia volta com o eixo virabrequim dá. Então, nós temos expansão. A próxima expansão aqui, que está representada, é de 180 a 360 no cilindro 2. Então, ordem de ignição é isso, pessoal. Eu poderia ter aqui 1, 3, 4, 2. A queima iria acontecer primeiro no cilindro 1, depois no cilindro 3, depois no cilindro 4, depois no cilindro 2. Isso aí por razões de balanceamento e algo mais aí em torno de funcionamento geral da máquina. Bom, então sabendo, né, o ângulo do eixo virabrequim que ocorre essas expansões, nós conseguimos detalhar. Então, se a expansão ocorre aqui, quando esse eixo virabrequim está girando de 180 a 360, a próxima fase no cilindro 1 vai ser o escape, depois de 360 a 540 é a admissão, depois 540 a 720 é a compressão,
né? Mesma coisa aqui com o cilindro 2, a gente só vai mantendo a sequência natural mesmo de funcionamento. Ah, temos um motor de 4 cilindros, né? Com a ordem aí 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Foi colocado aqui que a expansão, né, ela ocorre no cilindro 1, de 0 a 180. Olha aqui que interessante, eu coloquei nesse cilindro que ele estaria, na verdade, no motor, contando-se a partir da frente dele, né, do lado oposto ao volante, seria 1, 2, 3, 4. O que eu fiz aqui para facilitar foi colocar um do lado do outro nessa tabelinha apenas, viu? Então, para a gente saber a ordem, a expansão do cilindro 3, primeiro é o cilindro 1, 0 a 180, depois vem o cilindro 2, o cilindro 3, me desculpem, de 180 a 360. O eixo virabrequim continua, 360, 540, a expansão está aqui, no cilindro 2, que é o último, está aqui, ó. Então, ocorre sempre nessa ordem, 1, 3, 4, 2. Aí, pessoal, sabendo essas posições, nós vamos simplesmente completar a ordem, ok? Quando a gente passa para um motor, pessoal, de 6 cilindros ou até mais, essa proporção aí, ela vai ficar alterada, viu? Esses valores aí vão cair para 120. Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, porque seria necessário um tempo maior aí, e no ensino remoto acaba que a gente fica um pouco limitado. Só para a gente ter uma noção, pessoal, isso aqui é o teórico, né? Então, a gente calcula qual que é o ângulo para cada fase de funcionamento. Ah, tá aqui, né? Cada fase ocorre em 180 graus, não é isso? Então, tá aqui, né? Fizemos a conta, cada fase é 180 graus. Vai de 0 a 180, 180, 360, 360, 540, 540, 720. Só que, né, para vocês terem noção, né, do que ocorre no motor real, nós temos uma ligeira modificação nessas proporções. Então, aquele 180 graus que foi apresentado, ele vai ter uma ligeira variação no intuito de melhorar a eficiência do motor, ok? Então, por exemplo, nós teremos na fase de admissão um tempo maior, ou seja, um curso maior que aquela válvula que vai ficar aberta, permitindo a realização da admissão. Então, nós temos aqui, ó, esse IVO é válvula de admissão aberta. Aqui está indicando o seguinte, ó, que a válvula de admissão ela será aberta 10 graus antes do eixo virabrequim atingir os 180 graus. Então, a gente já pega aqui que o tempo aqui, né, ele vai ter mais 10 graus. Então, nós temos aqui, ó, ela iria abrir aqui e fechar aqui, ó. Só que ela abre 10 graus antes e fecha 50 graus depois. Então, ela partiu de 180 para 180 mais 10 graus mais 50. Então, ela está com 240 graus, né, em que a válvula de admissão fica aberta, ok? Isso para quê? Para ter mais tempo, né, para conseguir ter um rendimento volumétrico maior, ok? Então, pessoal, isso aqui é só para ilustrar para vocês que existe essa possibilidade. Às vezes alguém já ouviu falar disso aí e às vezes notifica que não foi mencionado, mas na realidade, nos motores reais, ocorre uma ligeira modificação dessas proporções. Eu não vou até detalhar muito aqui para não criar problema na cabeça de vocês. Mas, né, para nós, na disciplina, vai servir isso aqui, ó, né, cada fase 180 graus, ok? Para fechar, pessoal, vamos falar aqui a respeito de sistemas auxiliares do motor e também de acessórios. A gente sabe, né, o funcionamento básico do motor, que nós precisamos, por exemplo, levar ar e combustível para dentro do motor. Isso aí é necessário, fundamental para a queima. Só que aqui nós temos o seguinte, né? O que vai ser utilizado para levar isso aí? Então, nós precisamos de um sistema de alimentação de combustível, por exemplo, né? Que no caso do ciclo Otto está aqui, ó,
tanque, filtro, bomba alimentadora, injeção, eletrônica, tubulações. E no ciclo diesel, que a gente vai detalhar mais, nós temos aqui o tanque, o copo sedimentador, aqui está boba, né? Mas é bomba alimentadora, filtros, bomba injetora, tubulação e esses demais aqui. Eu não vou ficar muito tempo aqui porque tem esse esquema aqui que é bem mais fácil a gente avaliar. Pessoal, é o seguinte, o primeiro elemento que surge aí de suma importância é o tanque. O tanque ele tem a função de armazenar o combustível e também transportar, né? A máquina está andando e com o tanque cheio ali, ela está transportando o combustível para que ela possa utilizar ao longo do seu trabalho. Do tanque, pessoal, esse combustível, ele pode passar, né, por uma chave, né, por uma torneira que vai fechar e abrir aí o fluxo desse combustível. E o próximo elemento aqui é o copo sedimentador. A função do copo sedimentador é retirar impurezas, geralmente impurezas um pouquinho mais grosseiras, e também água, né, que é muito comum estar presente no combustível. Por que essa água está aí? Essa água está aí porque ocorre condensação dentro do tanque. Uma forma de evitar essa condensação é você estar sempre com o tanque cheio. Então, você finalizou o trabalho com o trator, no final do dia você completa o tanque para retirar aquele ar que está ali dentro, né? Porque o ar é que causa aí a condensação e aí o acúmulo dessa água dentro do tanque do equipamento. O primeiro componente que vem aqui depois do copo sedimentador é a bomba alimentadora. Bomba alimentadora, pessoal, não confundam com bomba injetora. A bomba alimentadora, ela vai colocar uma pressão no combustível de modo que essa pressão seja suficiente para o combustível passar pelo sistema de filtragem. O filtro, ele corresponde a uma perda de carga, certo? Então, ele perde energia, ele gasta energia para fazer com que o fluido passe ali. E essa energia é justamente fornecida pela bomba alimentadora. A bomba alimentadora, então, fornece energia para que o combustível, que o óleo diesel, né, passe pelo sistema de filtragem, que pode ser simples, pode ser duplo, e também, né, com essa mesma energia da bomba alimentadora, ela consiga chegar nessa bomba injetora. A bomba injetora, pessoal, ela já trabalha com alta pressão. Essa bomba injetora que será responsável por pulverizar o óleo diesel dentro do cilindro do motor, ok? Lá naquela fase que nós já conhecemos, entre a fase de compressão e a fase de expansão. Na verdade, é o finalzinho da fase de compressão. Então, a bomba injetora ela vai ter essa função de pressurizar o combustível e tem também a função de dosar. Ela vai dosar e pressurizar o combustível. A dosagem ela está de acordo com a aceleração que você coloca no motor. E a outra função dela é também sincronia, né? Porque as pulverizações aqui de óleo diesel dentro do cilindro, elas têm que ocorrer sempre no momento adequado, né? No momento que nós já sabemos lá das fases de funcionamento do motor. Então, a bomba injetora é o coração do motor diesel, viu, pessoal? O principal mecanismo que está aqui é a bomba injetora. Então, esses são os componentes básicos, pessoal. Esses aqui vocês têm que saber. Tanque, copo sedimentador, bomba alimentadora, filtro, bomba injetora e também o bico injetor. O bico injetor, a gente pode fazer uma analogia dele com uma ponta de pulverização, né, que promove aquele spray de gotas ali, certo? E outro detalhe importante é essa tubulação de retorno aqui, ó. A bomba injetora, independente do tipo, né, a gente tem vários tipos aí no mercado, mas elas sempre funcionam com excesso de combustível. Sempre sobra um pouquinho durante as injeções. Então, sobra combustível na bomba injetora e sobra combustível também que chega no fio, no bico injetor. Esse combustível, ele tem que retornar para o sistema, né? Assim, a gente não vai perder ele. Então, é comum você ter em motores tubulações de retorno. Pode ser apenas uma tubulação, do jeito que está aqui registrado, mas nós podemos ter outras tubulações. Tem motor, por exemplo, que joga parte do retorno aqui para o filtro. Esse combustível ele vai voltar aqui para o filtro. Então, ele é filtrado e vai para a injetora de novo. O retorno da injetora, às vezes ele volta aqui, ó, né? Então, isso aqui é só uma base mesmo para a gente saber, né, que o motor ele tem que ter essa parte de retorno de combustível.
Aqui está um esquema, pessoal, mas é basicamente o mesmo, né? Simbolizando aí, ó, tanque de combustível. Deixa eu pegar aqui, aproveitar, né, para reforçar. Nós temos o tanque de combustível, vai aqui para a bomba alimentadora. Aqui passa pelo copo sedimentador, pessoal. É comum ter essa montagem aqui, ó. O copo sedimentador e a bomba alimentadora estarem como se fosse um mesmo mecanismo. Eles estão juntinho ali numa mesma peça, ok? Mas o combustível passa seguindo aquela sequência, passa pelo copo sedimentador e depois pela bomba alimentadora. Da bomba alimentadora, o combustível com um pouquinho de pressão, nessa pressão suficiente para ele passar por um sistema de filtragem, aqui são filtros duplos, né? Então, o combustível filtrado, ele vai entrar na bomba injetora. Então, essa bomba injetora vai dosar, pressurizar o combustível e fazer a injeção em cada um dos bicos injetores. Cada cilindro vai ter um bico injetor. Então, ele vai fazer essa injeção de acordo com o momento adequado, né, por meio de um mecanismo que faz essa sincronia. Lembrando, né, que tanto a bomba injetora como o bico injetor trabalham com excesso, e esse excesso deve retornar para o sistema, né, seja para o tanque ou para qualquer outro ponto do sistema, por meio de tubulações de retorno. Ok, pessoal? Acabei apertando sem querer aqui, mas é hora de mudar já. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de alimentação de ar. O sistema de alimentação de ar, nós já sabemos, né? Vimos agora mesmo, né? Que o combustível, qual que é o caminho que ele segue até chegar no interior do cilindro. Notem, pessoal, que durante a aula eu estou dando mais ênfase para os motores de ciclo diesel, né? Os motores de ignição por compressão, porque são os mais utilizados em tratores agrícolas. São os mais utilizados por quê? Porque são motores mais robustos, ok? Inclusive, essa robustez pode propiciar a montagem do sistema de chassi, que a gente vai até ver isso mais à frente, que é o chassi monobloco, ou seja, o motor ele serve também como estrutura da máquina, então isso é uma parte interessante. É um motor que produz elevado torque com baixa rotação, e essa baixa rotação, né, de funcionamento, ela também acaba sendo um ponto aí favorável, porque os tratores agrícolas, máquinas agrícolas, são máquinas que precisam realizar esforço, né? Então são máquinas onde nós precisamos aí ter um elevado torque disponível no rodado. Então acaba simplificando um pouco aí em termos de sistema, né, de mecanismos de transmissão, ok? Então por isso que a gente acaba citando mais aqui os motores diesel. Mas vamos lá, sabemos, né, qual que é o caminho do óleo diesel até chegar no interior do cilindro. E aqui nós vamos ver os caminhos que o ar pode ter. Primeiro, pessoal, nós temos que delimitar alguns carinhos aí diferentes. Por exemplo, o que é um motor aspirado? Uma notícia aparecendo aqui. Bom, gente, o motor aspirado ou naturalmente aspirado, o que acontece? Esse ar, né, o ar ambiente, o ar atmosférico, ele vai entrar no interior do cilindro por uma diferença de pressão que vai surgir durante o funcionamento do motor. Durante a fase de admissão, nós sabemos que o pistão ele vai do ponto morto superior para o ponto morto inferior, não é isso? E durante esse desenvolvimento aí desse curso, o que ele faz? A válvula de admissão aqui está aberta e no ciclo diesel vai entrar apenas ar. Nós já sabemos disso, né? Só que isso aqui é como se fosse uma seringa. Quando ele faz essa movimentação, né, quando a gente puxa o êmbolo da seringa, nós estamos puxando o ar ambiente para o interior do corpo desse dispositivo. E aqui é a mesma coisa. Esse gradiente de pressão, né, faz com que o ar ambiente seja sugado para o interior do cilindro. Ok? Isso então ocorre de forma natural, simplesmente pela existência desse gradiente de pressão. A pressão de fora fica maior que a de dentro e o ar flui então nesse sentido. É interessante pensar o quê? Que esse ar ele precisa ser filtrado. Né? Precisa ser filtrado antes de chegar no cilindro, porque nós não queremos nenhuma partícula sólida ali, principalmente pensando no desgaste, né, e em alguma avaria no interior do cilindro. O cilindro o cilindro, pistão, né, são elementos aí bem sensíveis e nós temos que evitar a chegada de qualquer impureza aí. Então passa primeiro por um sistema de filtragem e chega até o motor, ok? Então esse aqui é um motor naturalmente aspirado. Certamente vocês já ouviram falar do motor turbo, né?
O motor turbo, pessoal, o turbo, ele é um mecanismo utilizado para aumentar a eficiência ou rendimento volumétrico do motor. Por quê? Quanto mais ar a gente consegue jogar para o interior do motor, para o interior do cilindro, mais completa será a reação de queima do combustível. Lembre-se que eu falei que a queima de combustível no interior dos motores não ocorre de forma completa, né? E inclusive essa queima incompleta ela vai gerar compostos parciais, compostos aí que são tóxicos, que têm capacidade de poluir, e também pensando em energia, não vai liberar toda a energia que tem no combustível. Então, qual que é a ideia? Se a gente fornece mais ar, a reação de queima ela vai ocorrer de forma mais completa, vai liberar mais energia, ok? Então, a turbina ela tem justamente essa função. Ela vai forçar um fluxo de ar para o interior do motor, ok? Só que a turbina que a gente fala, o meu carro é turbo. Na verdade, ele tem um turbo compressor, que ocorre da seguinte forma. Os gases provenientes da queima do combustível, pessoal, eles têm um residual de energia. Não sei se alguém aí já fez a experiência de tentar tampar com chinelo, assim, com tênis, o escapamento de um carro, né? A gente vê que ele fica soprando ali, ele tem energia. E a sacada do turbo compressor é muito interessante, porque esse gás proveniente da queima, né, que tem essa energia que está sendo empurrado aqui pelo pistão, ele é utilizado para acionar uma turbina. Essa turbina é como se fosse uma turbina hidrelétrica, né? Então ele está gerando movimento aqui nessa turbina. Essa turbina ela está no mesmo eixo, né? Então ela gira junto com um dispositivo chamado de compressor. Então na turbina nós temos o mesmo eixo aqui no turbo compressor. Então esse ar ambiente ele vai ser o quê? Pressurizado por esse compressor até entrar aqui no interior do cilindro. Essa é uma estratégia para conseguir fazer com que mais ar entre dentro do cilindro, ok? E a queima ela consiga ser de forma mais completa, né? Isso aí é visando maior rendimento. Acho que muitos de vocês já podem ter ouvido falar, o cara turbinou o trator e ganhou 10 cavalos de potência. Isso aí de fato ocorre, né, pessoal? Porque a queima ela vai ocorrer de forma mais completa e com isso a gente vai ter uma eficiência melhor ali no processo, vai conseguir liberar mais potência para o trator, para o motor no caso. Ok? Notem que mesmo assim é necessário ter o filtro, né, pessoal? O filtro de ar tem que estar presente para evitar a entrada de qualquer impureza no interior do cilindro. Bom, isso aqui melhora muito o rendimento volumétrico. Quando eu falo rendimento volumétrico, pessoal, nós estamos pensando no seguinte: a cada curso do motor, qual que é o volume que ele desloca, né? O que seria isso? Se a gente pega o volume do motor quando o pistão está no ponto morto superior e o volume quando ele está no ponto morto superior, ali foi variado um volume, certo? É justamente esse volume que entra, né, de ar para dentro do motor. Aí, se eu tenho um rendimento volumétrico maior, quer dizer que eu estou conseguindo preencher mais desse espaço disponível, certo? Então, estou conseguindo jogar mais ar e mais oxigênio para o interior do cilindro. Então, esse motor aqui, ele já, né, um motor com turbo compressor, ele já corresponde a um aumento de eficiência em termos aí de rendimento, de mais ar ali dentro. Só que existe uma situação, né, que ocorre com qualquer motor, que as pás do compressor, elas realizam trabalho sobre o ar, e acaba que esse ar que vai entrar aqui no interior do cilindro, ele está com uma temperatura ligeiramente maior. E essa temperatura ligeiramente maior, nós já sabemos que o ar, quando está quente, ele tende a se expandir, né, tende a ficar menos concentrado em oxigênio. Aí vem a sacada do intercooler. O intercooler é simplesmente um radiador, né, um trocador de calor, que vai ser utilizado com a intenção de reduzir a temperatura do ar que acabou de passar pelo compressor. Então, a turbina fez o acionamento do compressor aqui, elas estão no mesmo eixo, né? E nós temos aqui essa passagem, né? O ar ele está sendo insuflado aqui com pressão,
ele passa por um radiador, diminui a temperatura, aí sim entra no cilindro. Isso é interessante porque o ar ele fica menos rarefeito, né? Ele fica mais concentrado em oxigênio e constitui-se assim de uma forma também para conseguir melhorar a eficiência de queima do combustível e liberar mais energia, liberar mais potência no motor. Então, isso é uma coisa interessante. Só um adendo aqui, pessoal, a turbina e o intercooler também, né, nesse papel que eles fazem de melhorar o processo de queima, eles acabam sendo ferramentas importantes para reduzir a emissão de alguns compostos tóxicos, né, e também pensando aí em redução de poluição. Só um adicional para vocês aí, beleza? Além de potência, tem essa vantagem. E outra coisa, sem a redução, sem aumento do consumo de combustível, pessoal. A turbina, se você colocar no motor de um trator, ela não vai mudar o consumo de combustível, não. Por quê? Quem faz a injeção do combustível é a bomba injetora. Se a bomba injetora não for modificada, ela vai ficar sempre injetando o mesmo volume de combustível. O que vai acontecer é que aquele combustível que está chegando, né, na presença de mais oxigênio, ele vai gerar uma queima, né, como resultado ali, bem mais completa e gerar mais potência para o motor. Pessoal, já finalizando aqui essa parte de sistema de alimentação de ar, né? A gente mencionou a questão dos filtros. Vou aproveitar aqui para mostrar dois em um só. O que está na esquerda aqui é o filtro de banho a óleo. Então esse filtro de ar ele funciona da seguinte forma, né? O ar, assim que ele é puxado para o interior do cilindro, seja no sistema de aspiração natural, seja no turbo compressor ou no turbo intercooler, vai ocorrer o seguinte: esse ar ele passa, né, por dentro aqui de um pré-filtro. Esse pré-filtro aqui ele faz meio que uma retirada mecânica mesmo, gravimétrica da sujeira. Esse ar ele vai sofrer aqui um turbilhonamento e as partículas mais grosseiras vão cair na parte externa, certo? Elas vão ser coletadas aqui por um copinho. Então isso aqui já retira as partículas grosseiras e o ar ele continua descendo até passar aqui na parte de baixo por um recipiente que tem óleo, né? Geralmente é um óleo lubrificante na faixa aí vamos colocar uma classificação SAE aí, um óleo 68, alguma coisa assim. E esse óleo ele vai fazer o quê? Como o ar tem que passar pelo óleo, acaba que as impurezas que eventualmente estiverem presentes vão acabar ficando retidas nesse óleo. Então, uma forma interessante de ser feita aí essa filtragem. Então, o ar daqui ele já vai ser direcionado para o motor. Isso aqui, pessoal, pensando só no lado esquerdo, né? Então, nós temos filtro a óleo. Os tratores, isso aqui é bem eficiente, viu, pessoal? O filtro a óleo é um filtro bacana de você utilizar numa máquina. Tem os inconvenientes, né? Inconveniente é o quê? Que o óleo aqui, se você estiver trabalhando numa região declivosa, o óleo ele vai desnivelar aqui, a eficiência de limpeza ela vai cair, certo? Então esse é um inconveniente aí muito chamativo, né, do filtro a banho de óleo. Mas é um filtro que, trabalhando nivelado, se tiver todo ajustado, ele funciona muito bem. Aí hoje em dia, né, já tem a supremacia aí dos filtros secos, né? Esse filtro seco, ele vai ter aqui dois elementos filtrantes, elemento externo e interno. São elementos que se assemelham muito a um filtro de café, né? Aquele papel, não sei qual que é o nome daquele material ali, mas são elementos confeccionados com aquele material, né? Com um material que tem essa capacidade de reter partículas. E aqui, de forma alguma, a gente tem líquido, tem óleo. É só mesmo o papel que faz essa função. Então, nesse próximo slide aqui está uma montagem, né, desses componentes aí, ó. Esse aqui é o filtro interno, ele vai dentro desse aqui, ó. Ele encaixado aqui. Essa parte externa, a gente percebe que o arranjo do filtro aqui, ela vai reter partículas mais grosseiras. E esse interno aqui é como se fosse um feltro, né? Ele vai ficar responsável aí pela retirada de materiais mais finos, ok? Então, esse filtro seco, ele não sofre influência da declividade. Ele pode estar de qualquer jeito, né? De qualquer inclinação, que ele continua fazendo o seu processo de limpeza. Aí vocês podem se perguntar, né? Por que esses dois estão juntos aqui?
Existem máquinas, pessoal, existem situações em que os dois filtros eles podem estar numa composição mista, né? Os dois estarem sendo utilizados de forma combinada. Isso é para melhorar ainda mais a eficiência de limpeza, né? Quais seriam essas aplicações que exigem tanto? Máquinas para mineração, né, que são partículas ali suspensas que são muito finas. Eu já vi produtor colocar dois filtros dessa forma, assim, em colhedora também, porque colhedora acaba trabalhando, principalmente soja, né, muita partícula fina no ar, então pode ser utilizada essa questão dos dois filtros, né, o filtro combinado, ok? E o próximo sistema que está aqui, um sistema auxiliar também, a questão do sistema de lubrificação. Notem que isso que está em azul são as galerias, são as tubulações que o óleo lubrificante percorre para conseguir fazer a lubrificação em cada mecanismo do motor. Olha que interessante, aqui embaixo ele tem um elemento aqui, ó, né, que é um filtro. Aqui já tem um sistema de filtragem, né, uma telinha, um filtro mais grosseiro. Isso aqui a gente chama de pescador, é uma telinha mais grosseira, né? Mas quem faz a sucção mesmo é essa bombinha aqui, ó. Então a bomba, ela vai fazer com que esse óleo passe por um sistema de filtragem, né, para reter aquelas impurezas que já estejam no cárter ali. E do filtro ele vai lubrificar aqui o eixo virabrequim juntamente com as bielas, vai lubrificar aqui o eixo comando de válvula que está aqui em cima, vai lubrificar a própria turbina, ó, esse motor está aqui em cima, então esse 4 aqui está lubrificando o mecanismo do turbo compressor. Então todo esse caminho aqui, né, é feito aí com o intuito de manter, né, o motor sempre lubrificado aí para se obter os melhores resultados. Outro sistema importantíssimo é o sistema de arrefecimento. Durante o funcionamento do motor, pessoal, não tem como, é liberado calor. Então, esse calor, se ele permanecer ali, se não tiver nada, obviamente vão ser atingidas temperaturas de fusão dos componentes de motor. Isso aí constitui de uma falha catastrófica. O motor para de funcionar em razão desse superaquecimento, né? Então, se faltar água no motor e você continuar com ele ligado, ele vai fundir. Os componentes ali vão acabar, né, por ser atingida a temperatura de fusão, vai acabar criando um problema muito grande. Então, o sistema de arrefecimento ele é responsável por retirar esse calor que naturalmente já aparece durante o funcionamento do motor. A água, né, o fluido de arrefecimento, no caso, ele vai circular por uma série de galerias no interior do cilindro, do bloco do motor e também às vezes no cabeçote, retirando esse calor. Então, quando essa água esquenta, né, ela passa aqui por uma válvula termostática que vai se abrir, permitindo a circulação desse fluido refrigerante pelas galerias do que a gente chama de radiador, que é um trocador de calor. Aí ele vai sair, esse fluido refrigerante aqui embaixo, com uma temperatura menor. Aí ele passa novamente, vai fazer o arrefecimento das galerias do motor, e assim que a temperatura atinge aqui, ela vem para cima e fica nesse ciclo, ok? Então a função é importantíssima. Nós temos condições, né, de abertura e fechamento de válvula termostática, um componente interessante. Às vezes, quando o motor está frio, não existe circulação para o radiador. Existe uma circulação interna apenas no bloco do motor, né? Um componente importante aqui é a bomba, viu, pessoal? Existe uma bomba d'água aqui que faz com que esse movimento da água seja forçado. Então tem essa questão da bomba e também as diferenças de temperatura, né? As correntes convectivas que vão surgir dentro do motor vão fazer com que a água quente vá para cima. Voltando aqui para o tema do slide, seria o seguinte, pessoal. Se a gente tem aqui, ó, uma situação em que o motor está frio, ocorre apenas uma circulação externa. Quando o motor atinge uma temperatura determinada, vamos colocar na faixa de 80, 90 graus, porque tem variações, né? Nós temos o seguinte, ó, essa válvula termostática se abre, aí ela permite a passagem da água quente para o radiador. Aí nós teremos um fluxo grande, né? Aqui a gente tem um fluxo pequeno, um fluxo interno, e aqui o fluxo de água já fica externo, passando pelo radiador. Perfeito, pessoal? Vamos finalizar aqui. Eu não vou detalhar muito, pessoal, a questão do
do funcionamento do sistema elétrico, né? Que é o seguinte, o ciclo Otto, né? Vamos fazer até uma marcação aqui, ó, que isso aqui é ciclo Otto, viu? O ciclo Otto ele precisa de energia elétrica para funcionar. O ciclo diesel não precisa. O ciclo diesel você pode arrancar a bateria do trator ali, desligar o alternador que ele vai continuar funcionando. Por quê? Porque é basicamente, o motor tem que ser mecânico, né, pessoal? Hoje tem motor eletrônico e tal que carece de fato de energia para manter esse sistema funcionando. Mas os motores mais simples a diesel, você pode arrancar tudo elétrico dele ali que ele funciona. E o ciclo Otto ele vai precisar dessa energia elétrica, né? Porque nós temos a questão da centelha. Então é necessário ter eletricidade ali para gerar aquela centelha no momento adequado em cada um dos cilindros. E alguns motores eles não vão ter bateria, né? O motor estacionário, por exemplo, mas ele tem um dínamo que gera energia elétrica, né? Você liga uma motosserra, por exemplo, ele está acionando um dínamo, né? Que é um gerador de energia ali, para que ocorra a liberação das centelhas na vela. Então, esse aqui é um sisteminha antigo, ó, tem bateria, tem chave de ignição, tem a bobina. A bobina ela faz o seguinte, ela pega os 12 volts da bateria e tem um conjunto de enrolamentos primários e secundários aqui que faz com que esses 12 volts virem mais de 20 mil, certo? Então, eles fazem o que aqui? Eles vão diminuir a corrente, aumentar a diferença de potencial, né? Vai de 12 para mais de 20 mil volts, e assim distribuir essa energia porque a gente chama de distribuidor. Esse distribuidor ele tem a função de fazer o seguinte, ele está comunicando aqui, ele está ligado por meio de engrenagens ao eixo virabrequim, e aqui dentro tem uma peça rotativa que faz o seguinte, ela libera a energia elétrica para cada uma das velas no momento adequado, né, seguindo a sua ordem de ignição. Então a centelha vai ser liberada aqui pelo distribuidor. Hoje em dia, pessoal, não tem esse cara mais não aqui, ó. Hoje você tem a questão da ignição eletrônica. É um módulo eletrônico que faz o controle dessa ordem aí de liberação da centelha, ok? Aqui o motor de arranque, pessoal, só outra vista, eu não vou detalhar muito aqui. Vou aproveitar aqui porque tem alguns elementos comuns aqui do motor diesel, né? O alternador ele vai gerar energia, pessoal. Isso aqui pode ter tanto no ciclo Otto como no diesel, né? Essa energia elétrica ela é liberada para conseguir atender a demanda dos equipamentos eletrônicos do veículo e também para carregar a bateria, perfeito? E outro elemento que está aqui em comum é o motor de arranque, ó, que é aquele motorzinho elétrico que eu falei com vocês que é responsável por iniciar o funcionamento do motor. Bom, pessoal, para não delongar muito nesse vídeo aqui, eu já havia comentado com vocês que eu optei por fazer em duas etapas, né? Então, nessa primeira etapa, nós vimos aí até a parte de componentes auxiliares e acessórios. E na próxima videoaula nós vamos falar sobre termodinâmica básica, que é só uma pincelada inicial sobre isso aí, e falar também sobre parâmetros dos motores e aprender a calcular nesses parâmetros fazendo alguns exercícios. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos e até a nossa próxima videoaula. Aproveitem para anotar as dúvidas de vocês para a gente já debater isso aí na nossa próxima reunião, ok? Muito obrigado a todos.